São Paulo encaminha pré-contrato com o magnata grego. Tem notícia aí sobre isso. Vamos falar também sobre o jogador do São Paulo sendo contatado aí por clubes. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo e vamos começar o vídeo aí falando sobre Rafael Sobis. Gabriel, como assim Rafael Sobis? Ele mesmo, olha aí. Convidado desta semana no Resenha ESPN, Rafael Sobis abriu o coração e revelou que gostaria de ter jogado pelo São Paulo. Tá? Ele que jogou aí no Fluminense, né? no Internacional, no Cruzeiro. No Resenha ESPN, ele falou o seguinte, abre aspas. O São Paulo foi o que faltou na minha carreira. Eu queria ter jogado no São Paulo. Eu combinava com o São Paulo. O Muricy tentou me levar em 2014, quando deu problema lá no Fluminense. Ele me ligou, fecha aspas, para o Rafael Sobis, falando que era o que faltava, né? Perguntaram para ele lá, né, se alguma coisa faltou na carreira dele. Ele falou que faltou ter jogado pelo São Paulo. Né? Ele falou que tinha essa vontade de jogar pelo São Paulo, que combinava com o São Paulo, e até falou que o Muricy tentou levar ele para o São Paulo em 2014. A gente não tem memória muito legal do Rafael Sobis, até porque a gente perdeu o final de Libertadores quando ele estava no Inter, meteu o gol no São Paulo no Morumbi, né? Pô, aquela final lá é lamentável de triste, né? Que a gente perdeu a final de 2006 pro Inter com ele metendo gol no São Paulo. Mas, cara, seria legal se ele tivesse jogado no São Paulo. Ele jogava muito, muito bom jogador. E seria interessante se ele tivesse jogado no São Paulo, mas acabou aí que não rolou, né? Acabou não rolou dele jogar aí no São Paulo, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. E o momento do São Paulo dentro de campo é tão ruim, cara, mas tão ruim, né, que a gente emendou aí 5 partidas sem vencer, o que é bizarro se você for olhar que o campeonato só tem 12 rodadas, né, da primeira fase, então tem 5 jogos sem não vencer, de um campeonato tem 12, né, 12 jogos na primeira fase. Olha só, é preciso recuar até 1997 para encontrar uma série sem vencer tão longa. Naquele Paulistão, o São Paulo chegou a ficar 6 jogos sem vitórias, mas foram 6 empates, tá? Então, meu irmão, desde 97 o São Paulo não tinha uma sequência aí tão ruim de jogos sem vencer no Paulista, tá? No Paulistão, então, desde 1997, né? Lá em 97 o São Paulo ficou 6 jogos, nossa sequência atual é de 5, né? Lá em 97 foi 6 jogos, mas foram 6 empates. Foi 6 empates aí. Daí o São Paulo tem 2 derrotas, né? Empatou o Velo Clube, Inter de Limeira e Palmeiras e perdeu o Bragantino e pra Ponte. Sequência muito ruim do São Paulo aí nesses últimos 5 jogos. Se não ganhar do São Bernardo no domingo, vai emendar 6 jogos sem vencer e vai igualar 1997, né? Que foi o ano aí no Paulista que a gente ficou, a última vez que a gente ficou tantos jogos aí sem vencer na competição, belezinha? Vamos avançando aí, rapaziada. E a gente vem criticando muito a diretoria do São Paulo, né? Com toda a razão do mundo, por vários motivos. A gente fala assim, que o time é isso, que o time é aquilo, que o Zubeldia, que o Luciano, só que os problemas são muito maiores do que dentro de campo. Os problemas são maiores fora do que dentro de campo. Aí o que acontece? A gente vem falando sobre as questões da diretoria do São Paulo, põe jogo para Brasília, aí tem show da Shakira, quando vai voltar Morumbi, o gramado tá ridículo de feio, né? Ruim pra caramba que tava o gramado. Aí, o estádio do São Paulo vazio, coisa que, porra, nos últimos anos nem existia isso. O estádio cheio em tudo quanto é jogo, tinha público cheio, né? Recorde de público, recorde de bilheteria. E esse ano não tem absolutamente nada disso que a gente vinha vendo nos últimos anos, né? Aí, o que acontece? O São Paulo já jogou aí todos os jogos do Paulistão em casa na primeira fase, né? São 6 jogos em casa e 6 jogos fora. Os 6 jogos em casa o São Paulo já jogou, tá? O que acontece? Olha só que inacreditável isso aqui, meu irmão. Isso aqui é assustador, tá? E muito ruim, né? E por isso que a gente critica aqui. Olha só. No Campeonato Paulista de 2025, tá? O São Paulo arrecadou 8 milhões de reais a menos de bilheteria do que no ano passado, tá? Ano passado o São Paulo ganhou 8 milhões de reais de bilheteria a mais do que em 2025. Bom? E no ano passado, o São Paulo levou 123 mil pessoas a mais do que esse ano.
tá? 123 mil pessoas a mais teve no ano passado do que teve nos jogos do Paulistão em 2025, tá? Olha só isso aqui, cara. No ano passado, os 6 jogos do São Paulo no Paulistão foi São Paulo e Santo André, mais de 45 mil pessoas. São Paulo e Portuguesa, mais de 45 mil pessoas. São Paulo e Água Santa, mais de 36 mil pessoas. São Paulo e Santos, mais de 45 mil. São Paulo e Bragantino, mais de 44 mil. E São Paulo e Palmeiras, mais aí de 56 mil. Foram os públicos do São Paulo no Paulistão do ano passado, tá? A média de público do Paulistão do ano passado foi aí, tá, de 45 mil, tá? 45.515 torcedores por jogo. Essa foi a média do São Paulo, tá? Falando da primeira fase, tá? Os 6 jogos aí que teve na primeira fase do Paulistão. Esse ano, São Paulo e Guarani, 26 mil pessoas contra, 28 mil, perdão, tá? 28 mil contra o Guarani, 54 mil contra o Corinthians, 24 mil contra o Mirassol, 10 mil contra a Inter de Limeira, 9 mil contra o Velo Clube e agora com a Ponte Preta, pouco mais de 22 mil torcedores. Teve os 2 jogos em Brasília, contra a Inter de Limeira e também contra o Velo Clube, tá? Sabe qual que é a média de público do São Paulo esse ano? 24 mil. Tá? 24.875 torcedores é a média de São Paulo de 2025. Inacreditável, né, cara? 45 mil a média no passado e 24 mil esse ano. É um abismo, né? Tipo assim, é outro mundo, né, cara? É inacreditável aí. Aí, como a gente comentou, né? Tem vários fatores. Tem a questão que leva o jogo para Brasília, né? A TV muda o horário de jogo em cima da hora e o São Paulo permite. Por exemplo, contra a Ponte, muitos torcedores compraram ingresso para jogar a Ponte, só que não conseguiu ir, porque teve a mudança de horário, né? Até porque para chegar 7h30 no Morumbi é um inferno, né? Horário de pico é um inferno para tu chegar no Morumbi aí às 7h30 da noite. Tem muita gente que comprou ingresso e acabou não indo porque teve a mudança aí do horário e o principal deles, que é o aumento do preço de ingresso, né, cara? Campeonato Paulista, né? Jogos contra o time da Série B, da Série C, os caras vão lá e aumenta o raio do preço de ingresso, né? Inventaram o setor popular lá que foi muito legal, né? Cresceu muito a média de público do São Paulo, tanto que bateu recorde nos últimos anos. Os caras vão lá esse ano e aumenta o preço do ingresso em relação aos últimos anos. Então, são uma série de fatores, né, que fizeram, né, cara? Tipo assim, a gente ter esse abismo, né, de mais de 45 mil de média ano passado para 24 mil esse ano. É surreal a diferença aí, surreal, tá? Aí você vai ver o São Paulo no ano passado, em 2024, tá bom? Nesses 6 jogos aí do Paulista em casa, o São Paulo arrecadou mais de 15 milhões de reais em bilheteria no ano passado. Mais de 15 milhões aí em bilheteria. Esse ano o São Paulo arrecadou aí pouco mais de 7 milhões de bilheteria, tá? Daí basicamente 8 milhões de diferença do ano passado para esse ano, tá? Os números não mentem, né? Tá aí pra gente ver. Os números tá aí. Como eu falei, né? São vários fatores que eu citei, mas o principal deles, com certeza, é o aumento aí do preço de ingresso. E hoje a gente vive, né, cara? Hoje a gente não tem aquela conexão da torcida no Morumbi, né, com o time, como teve em outros anos. Infelizmente, esse ano a gente não tem, muito pelo contrário. Estádio vazio, né, ingresso caro, não tem mais aquela conexão, né, que ajudou muito o São Paulo nos últimos anos. Infelizmente, esse ano a gente não vê nada disso. Triste, né, cara? Triste. A melhor coisa que essa diretoria fez, como eu falei, né, foi a questão da torcida, abaixou o preço de ingresso, criou o setor popular. A melhor coisa que os caras fizeram foi isso, entendeu? Trazer mais a torcida pro estádio, ter essa conexão com o time que sempre foi bem legal. A única coisa que essa gestão fez de bom, estão destruindo já, né? Estão destruindo já, que era o público, que era a torcida de São Paulo. Lamentável o que esses caras fizeram. Lamentável, tá? Vamos avançando aí. E o negócio é o seguinte, o Alisson, tá? Aí, que nem jogou o último jogo, né? Você vai voltar nas quartas de finais e tá sendo preservado, né? Por causa da sobrecarga. Ele deu entrevista aí pro GE e falou sobre a pressão aí, né? Que o Zubeldia vem sofrendo no comando do São Paulo. Tá? Essa entrevista que ele deu foi antes do jogo contra a Ponte Preta, vale ressaltar, tá? Foi antes do jogo contra a Ponte Preta. Ele falou o seguinte sobre o Zubeldia, abre aspas. Cumprimos o nosso primeiro objetivo, que era a classificação. A gente sabe que tem que melhorar, mas acho que acaba sendo um pouco desnecessária essa pressão. Até porque se você for parar para ver hoje,
No Brasil, você não vê nenhuma equipe atropelando todo mundo. As equipes grandes vêm sofrendo. Uma prova é o Palmeiras, que pode até perder a classificação. Nosso objetivo foi conquistado. Claro que temos que melhorar algumas coisas, mas é um pouco desnecessário essa cobrança, fecha aspas. Olha, essa questão, né? Que não tem nenhum time no Brasil atropelando. A gente não quer que o São Paulo atropele todo mundo, não é isso, né? Mas existem algumas coisas no São Paulo, cara, que são bizarras. Por exemplo, São Paulo jogar com a Inter de Limeira, pô, não fez um gol na Inter de Limeira. Contra o Bragantino, com um jogador a mais também, deu 0 chutes no gol, entendeu? Tomou 3 gols do Velo Clube, e podia ter tomado mais, porque o Velo criou chance para fazer mais gols. O São Paulo, todo jogo, irmão, aí a defesa do time tomou 11 ou foi 12 gols até aqui no campeonato, mais tomou gol do que teve de jogo. Aí o técnico na coletiva fala que quem tem que se preocupar é o adversário, né? Perguntar para ele do quarteto, que deixa invulnerável, que dá espaço para o adversário, ele falou que tem que se preocupar com o adversário. E todo jogo, a defesa, o meio campo é a peneira, né? Então, é muito mais problemas do que, não tem ninguém atropelando. Ninguém tá falando para atropelar todo mundo. A questão é os muitos problemas que o São Paulo tem e alguns parece que o técnico não vê, né? Como, por exemplo, o quarteto aí, que, cara, não dá para jogar junto, a gente já viu, né? Tomamos 2 da Ponte Preta, né? No último jogo em casa, uma virada, né? Contra o Mirassol foi 4-1, mas o Mirassol teve chance para fazer 1, 2, 3, 4, como o Velo Clube teve, né? Então, a gente tem problemas aí, principalmente defensivos aí, e como eu falei, é muito maior do que só falar, não tem ninguém atropelando, não é isso, né? O problema aí é muito maior, né? Alguns jogos que tinha que usar a base, mas não usa, né? Enfim, complicado isso aí, tá bom? Vamos avançando aí e vamos falar aí sobre o Evangelos Marinakis, que é o magnata grego, né, que o São Paulo está negociando aí uma parceria para as categorias de base, tá? Antes da gente falar sobre a questão aí, tá, da parceria, do pré-contrato, né, tem uma explicação que é interessante, tá bom? Olha só, o São Paulo e o Evangelos Marinakis estão preparando um memorando, tá? Se chama MOU. Tá? É o memorando de entendimento, que se fala MOU, tá? Porque vai aparecer que a palavra MOU, tá falando, pô, que raio significa MOU? MOU é um memorando de entendimento, que funciona como um pré-contrato. Neste memorando, é alinhado as vontades e expectativa das duas partes, colocando os deveres e direitos de cada um, tá? Então, é um pré-contrato esse MOU, tá bom? Aí nesse pré-contrato tem lá o que o São Paulo tem que cumprir, o que o grego tem que cumprir, o que cada um tem direito, entendeu? É um pré-contrato mesmo, tá? O MOU está começando a ser feito pelo escritório do Marinakis e terá várias etapas. Após isso, o documento vai ser colocado em sigilo por um período de estudos. Após esse período, o documento será enviado para votação no Conselho do São Paulo, para assim fechar o contrato, tá? Então tá aí a informação que o blog do São Paulo trouxe sobre a questão aí do Marinakis, tá? Então tá tendo aí, né, essa situação atual aí da parceria com o grego, tá? Então tá tendo aí o MOU, né, que é um pré-contrato, né? E tá sendo produzido já, né, cara, sendo elaborado aí no escritório do Marinakis e depois vai ser colocado em sigilo para estudos e depois disso vai para o Conselho do São Paulo para ver se o Conselho do São Paulo vai aprovar ou não a parceria. Como todo mundo sabe, né, todo tipo de contrato, aí, né, tudo, né, que o São Paulo faz tem que ter a aprovação do Conselho, tá? Então tá nesse estágio aí a situação do Evangelos Marinakis, tá? Então estão aí caminhando para fazer aí esse pré-contrato, tá? Um pré-contrato aí antes de ter o acordo oficial, né? Que antes de ter o acordo oficial tem que ter aí a votação do Conselho, tá? Então tá perto aí de fechar esse pré-contrato com o Evangelos Marinakis. Vamos agora para ver se vai ter novidade em relação a isso. Vi até gente falando, pô, mas isso é cortina de fumaça, não sei o que. Cara, eu acho que não é cortina de fumaça por quê? 2 motivos. Primeiro que essa questão com o Marinakis sempre esteve perto, conversas quentes, né? Então, mesmo quando o São Paulo começou bem um ano, estava jogando bem, já tinha as notícias, né, de que as conversas estavam andando, de que realmente, né, cara, todas as notícias que tinha era que ia ter um final feliz dessa parceria com o grego. E outro ponto, a gente nem sabe os detalhes da negociação para saber se vai ser um negócio bom para o São Paulo, né? Não significa que vai ser um negócio bom também para o São Paulo. Às vezes é um negócio melhor para o grego do que para o São Paulo. Então, por esses 2 motivos, eu acho que não seja uma cortina de fumaça, né? Até pelas notícias que a gente tinha também antes do São Paulo estar jogando aí
muito mal, né? Se fosse contratação, né? Pô, contratação, né? Ou algo do tipo, aí a gente podia falar que a quantidade de fumaça, mas acho que em relação ao grego, acho que não é não, porque a gente já tinha já notícias nesse sentido antes do São Paulo, daí muito mal, tá? Segundo o blog do São Paulo, o volante Ibali, senegalês, que esteve em Cotia até o último ano, está emprestado para a Inter de Limeira desde o ano passado e terá o seu contrato encerrando agora no fim do Paulistão. Tá? Ele está na Inter de Limeira, né, por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista. O blog do São Paulo recebeu a informação de que alguns clubes consultaram o jogador e tem grande chance dele não retornar ao São Paulo e ser reemprestado em 2025. Ele fez um bom campeonato e deve ter nova trajetória em breve, tá? Então, o contrato dele com a Inter de Limeira vai até o fim do Paulistão, tá? Eu não sei se a Inter de Limeira se classificou ou não, né? Eu acho que não. São Paulo que empatou com eles, né? E ele deve ser emprestado para outro time. Já tem alguns custos aí, o blog do São Paulo não botou qual time aqui que consultou, né? Que contatou ele, mas tem time interessado fazendo sondagem e ele deve ser reemprestado aí após o empréstimo aí da Inter de Limeira, né? Enfim, ele estava na copinha do São Paulo, não sei se foi em 2023 ou foi em 24, acho que foi em 24, ele começa a competição no banco, depois começa a ganhar oportunidade, joga muito bem, vira titular, termina a copinha como titular, foi pro banco de reservas em alguns jogos do São Paulo, se não me engano com o Carpini, mas eu acho que ele não chegou a estrear, né? E agora vai voltar da Inter de Limeira, mas já deve ser reemprestado de novo, não vai ter espaço no profissional aí do São Paulo, né? Enfim, meu parceiro, é isso. Dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.